Tudo começou no dia 6 de maio de 1895, quando, no Rio de Janeiro, nasceu Júlio César de Melo e Souza, o quinto filho do casal João de Deus de Melo e Souza e Carolina Carlos de Toledo. Mas foi em Queluz que João e Carolina se conheceram. Mudaram-se para o Rio e, depois de certo tempo, voltaram a Queluz, onde Júlio cresceu. Carolina, conhecida como Dona Sinhá, dirigia a escola pública que funcionava na sala de estar de sua casa. Júlio e a irmã Julieta ajudavam a mãe distribuindo cadernos, anotando lições, limpando a lousa e balançando o bercinho onde a irmãzinha Olga costumava dormir. Júlio era uma criança bem ativa e cheia de imaginação. Travesso, gostava de inventar brincadeiras com os sapos do quintal e da beira do rio Paraíba. Quando adulto, amigos lhe presenteavam com réplicas de sapos de louça, de madeira, de ferro. Em 1908, com apenas 12 anos, criou a revista R, sua primeira obra literária. Ele era o diretor, o redator e o ilustrador. Era um caderno com folhas dobradas, costuradas à mão, escrito com caneta tinteiro e ilustrada com desenhos feitos à mão livre, por ele mesmo. Usava guache e lápis de cor. Júlio César estudou como aluno interno no Colégio Pedro II e tinha aula com o professor de português José Júlio da Silva Ramos, membro da Academia Brasileira de Letras. O professor passava redações como tarefa e o aluno que não fazia não poderia voltar para casa no final de semana. Júlio então escrevia diversas delas e as vendia aos colegas. Ganhando dinheiro, conseguia ir de bonde para casa e ainda conseguia comprar chocolate. Ainda muito jovem, Júlio César escreveu seus primeiros contos e tentou a publicação num jornal, mas foi recebido com indiferença pelo editor, que os deixou embaixo de um peso de segurar papel. Foi aí que teve a ideia de reapresentá-los com o pseudônimo de Slade, que seria um autor americano de grande importância. O editor acreditou na história e os publicou. No ano de 1925, Júlio César casou-se com Nair Marques da Costa, sua ex-aluna no Colégio Melo e Souza. Tiveram 3 filhos e, nesse mesmo ano, conseguiu editar seu primeiro livro, Contos de Malbataan. Na primeira edição, assinou com seu próprio nome. Malbataan aparecia apenas no título. Na segunda edição, Malbataan já aparecia como autor. Foram mais de 100 livros publicados em vida. Lendo os contos das Mil e Uma Noites, ainda muito jovem, interessou-se pela cultura árabe. Construiu Malbataan, nascido em 1885 na Arábia Saudita e com biografia própria. Aos 27 anos, tendo recebido uma grande herança do pai, saiu pelo mundo em busca de aventura. Em cada uma delas, ele sempre se envolvia com problemas matemáticos, que acabava resolvendo de forma impressionante. Seu raciocínio lógico era magnífico. Morreu em combate em 1912. Malbataan não foi apenas um pseudônimo de Júlio César de Melo e Souza. Ele parecia ser real, uma mistificação literária. Ele estudou a cultura e a língua árabes de modo que a história de vida e as obras do Malbataan fossem totalmente convincentes. Tinha linguagem, ambientação e estilo próprios. Júlio César tinha o dom da palavra. Suas aulas e suas palestras eram bem concorridas. Encantavam. Diversos estudantes ficavam em pé no fundo da sala para apreciarem tamanho talento com as letras e com os números. Ele ministrava suas aulas com muita sabedoria, simpatia e cultura. Em 1937, foi nomeado professor catedrático da disciplina de matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal. Gostava de escrever com os pés descalços, pois acreditava que assim conseguiria se expressar melhor. Costumava parar os cabelos constantemente para se apresentar impecável. O Homem que Calculava, publicado em 1937, é a obra que efetivamente consagrou o professor com grande destaque e como a maior obra expressiva entre ciência e imaginação. Malbataan
juntou o saber matemático e os contos árabes numa grande aventura com resolução de desafios e problemas diversos solucionados pelo persa Beremiz Samir, o principal protagonista da obra. Ele conseguiu reunir em seus contos aventura, romance, informações históricas e culturais, fantasia, jogos, desafios e raciocínios matemáticos. O livro foi traduzido para diversas línguas e vendeu milhões de exemplares. É referência em salas de aula de todo o país e reconhecido no âmbito internacional. Suas histórias sempre tinham um final surpreendente, muitas vezes de fundo moral e filosófico, buscando colaborar para a formação de jovens leitores e do público em geral. O exemplo mais conhecido do livro O Homem que Calculava é o da Partilha dos 35 Camelos. Vale a pena fazer uma leitura dessa obra e apreciar tão maravilhosa explicação com desfecho justo, surpreendente e fascinante. Destacou-se pela originalidade, por apresentar uma linguagem literária de beleza ímpar e imensa contribuição para a educação matemática. Criou em 1952 a revista Damião, que tratava sobre pessoas com lepra, termo que não gostava de usar, mas sim hanseníase, sem preconceitos e chamando a todos para a utilização de um tratamento mais humano e eficaz. Júlio César foi um crítico da didática usual dos cursos de matemática da época. Das discussões que participava, surgiam temas de congressos e conferências. Defendia um curso baseado em resolução de problemas que exploravam a criatividade e a imaginação, de forma recreativa, divertida e instigante. Nada parecido com os moldes habituais. Resolvia os problemas de forma dinâmica e prática. Procurava facilitar o ensino da matemática com problemas que viessem de encontro à realidade do aluno. Apresentava problemas que despertavam a curiosidade e procurava tornar o ensino da matemática algo prazeroso. O ex-aluno e professor do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro encantou, criou, inovou, virou história. Foi catedrático na Escola Nacional de Belas Artes, catedrático na Faculdade Nacional de Arquitetura e catedrático no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Foi tema de diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado. Júlio César faleceu em 18 de junho de 1974, com 79 anos, em Recife. Sofreu um infarto enquanto se preparava para ministrar aulas num curso para professores. Em sua mesa de trabalho, foram encontradas algumas cartas que acabara de responder. Não teve tempo de enviá-las. Estavam lá também alguns originais de livros inéditos, esperando a publicação. No dia 6 de maio de 1995, no Rio de Janeiro, inicia-se as comemorações para o Dia da Matemática, em homenagem à data de nascimento de Júlio César de Melo e Souza, o Malbatarran. Mas foi só em 2013, através da Lei 12.835, que criou-se o Dia Nacional da Matemática no dia 6 de maio, homenageando o tão ilustre professor de trajetória singular, contador de histórias árabes, escritor e precursor de uma nova forma de ensinar a até então tão temida ciência.